Aqui nessa página, então, complementando cadeias carbônicas fechadas, a gente já viu na página anterior aromática, vimos a característica do núcleo benzênico e agora as alicíclicas. Ó, coloquei 4 exemplos, por enquanto esquece isso aqui. Aqui com 3 carbonos, triângulo, 4 carbonos, quadradinho, 5 carbonos, pentágono, 6 carbonos, hexágono. Então eu tenho ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Repara que eu botei todas cadeias saturadas e homogêneas. Claro que eu posso substituir aqui o carbono por um nitrogênio. Eu posso aqui substituir o carbono por oxigênio. Eu posso colocar uma ligação pi, porém, nunca numa cadeia fechada você pode ter uma tripla ligação. Legal? Isso a gente vai ver mais tarde. Por que eu coloquei somente cadeias fechadas e saturadas? Porque isso aqui interessa para a gente falar de estabilidade desses compostos. Então, primeiro, alicíclico, aqui, ó, não aromático. Tudo que não tiver o núcleo benzênico que for fechado, eu chamo de cadeia alicíclica. Ponto, acabou. Já vi que é saturada porque não tem ligação pi. Cíclica, porque forma figura geométrica. Aqui todas são saturadas e homogêneas. E aí uma observação. Isso é uma cadeia cíclica e homogênea, só tem carbono no núcleo. Só que alguns autores, e você tem que se acostumar, chamam não de cíclica e homogênea. Eles juntam as duas palavras e chamam de homocíclica. Entenderam, né? Se eu tiver um oxigênio aqui, eu já sei que ela é cíclica e heterogênea. Para não falar cíclica e heterogênea, ele chama de heterocíclica. Então, homocíclica, homogênea e fechada. Heterocíclica, a heterogênea e fechada. Tranquilo? Muito bem. Como eu falei aqui de estabilidade, eu vou ler primeiro. Existe na química um cara chamado Bayer, existe na física, né? Nem química, só é física, a teoria das tensões de Bayer. Ele diz que a diferença entre o ângulo real de cada figura dessa e 109 graus e 28 minutos, quanto maior for a diferença, maior a tensão na ligação do tipo sigma em cada figura dessa, em cada composto desse. E segundo ele, quanto maior for essa diferença, maior a instabilidade do composto. Isso quer dizer que mais reativo o composto vai ser. Então, lembrando, esse cara aqui, o triângulo, tem 60 graus. Aqui 90, aqui 108, aqui 120. Bem, quando a gente aplica a teoria das tensões para o ciclo propano, botei o nome, você não precisa saber, só para diferenciar. Você vai ver que a diferença é maior que no ciclo butano, ou seja, 109,28 menos 60 é uma diferença maior do que 109,28 menos 90. Isso quer dizer que esse composto é muito mais reativo do que esse. Isso quer dizer que ele, numa reação, ele quebra a ligação do tipo sigma com muito mais facilidade que o ciclo butano, mas os dois são reativos. Já o ciclo pentano dá uma diferença de 0 graus e, se eu não me engano, 44 minutos. Ou seja, 109,28 menos 108, que é o ângulo, né? A diferença é quase zero. Isso quer dizer que esse cara aqui é muito pouco reativo. Tanto é que para você reagir quebrando a ligação do tipo sigma, você precisa aquecer a 300 graus. Então esse é mais reativo do que esse, porque a diferença é maior. Esse é mais reativo do que esse, porque a diferença é maior. Esse é pouco reativo. Aí o cara foi ver que esse aqui é estável. Você não consegue reagir quebrando a ligação do tipo sigma. Reage de outra maneira, não dessa. E aí estava o grande erro, porque o ângulo aqui é de 120 graus, ou seja, 109 menos 120, o ângulo vai ser negativo, que vai ser muito menor
do que do ciclopropano. Portanto, esse cara não deveria ser estável, e sim mais reativo do que o ciclopropano. Esse é o grande furo de Bayer, quando ele analisou esses caras. Lembrando que a química é a ciência da natureza. Na natureza, a gente sabe que esse cara é estável. Ele não reage quebrando a ligação do tipo sigma. Ele reage de outra maneira. Então, a gente está tentando explicar aos cientistas o que ocorre. Aí um cara chamado Mohr explicou de outra maneira que essa estrutura, bastão aqui, um hexágono regular, que apresenta ângulo de 120 graus, que seria plana ou coplanar, todos os carbonos no mesmo plano, como aqui, aqui e aqui, está furada. Para esse cara, tá? Não para esses. Na realidade, você tem que representar esse ciclo hexano no espaço com duas conformações diferentes. A conformação cadeira, dá para ver que é uma espreguiçadeira, e a conformação barco. A partir dessas duas estruturas espaciais, cada carbono, cada ângulo aqui, nota que é um hexágono, tá vendo? Só que agora, por essas conformações, cada ângulo apresenta cravado 109 graus e 28 minutos. Ou seja, altamente estável. Aí o Mohr conseguiu explicar a estabilidade desse cara. Para que eu coloquei isso, gente boa? Para você se aprofundar um pouco mais. Para não ficar só... É muito simples olhar para cá e ver que aqui todo mundo é adicíclica, porque não apresenta o núcleo benzênico. Valeu, gente boa? Próxima página, então, a gente continua. Grande abraço e até lá.